Vamos falar aqui, ó, sobre a pandemia hoje. Não tem jeito, não tem jeito, Ana. O Gabriel Mesquita, brasilense, diretor, está produzindo aí um documentário chamado Eles Poderiam Estar Vivos. Me parece que a premissa básica aí é assim: e se o Brasil não tivesse completamente despirocado nesse período trágico da pandemia? E aí? E se tivesse um governo minimamente racional? E se a gente não tivesse adotado a estratégia da imunidade de rebanho por contágio, que é uma coisa cruel, baseada na lógica do deixar contaminar e deixar matar? E aí? Como é que teria sido? Não sei, vamos ver o trailer e na sequência, quando eu voltar do trailer, vai estar com a gente aqui o Gabriel. Tô avisando agora para não pegar o Gabriel de susto lá. Gostou não? É Ele assim que tem que costuma fazer? fazer isso. Você que vem aqui participar das nossas lives, saiba, o Álvaro costuma botar as pessoas na tela de supetão. Hoje, Gabriel vai se dar Se eu bem, que sentir que o ele cara pôs anunciou o antes. dedo no nariz, eu ponho no ar Ele, de sacanagem. ele põe no ar na hora, assim. Fiquem Vamos espertos. ver o trailer. E aí? Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Se nós tivéssemos tido um enfrentamento da pandemia, não precisava ser padrão Nova Zelândia, mas dentro da média global, que eu falei é média global, aí é mais da metade, mais de 300 mil brasileiros que poderiam ter tido a vida salva. Este é o tamanho do crime que foi cometido. É isso de ser uma celebração, um velório, um enterro completamente diferente daquilo que a gente está acostumado. Poucas pessoas, um corpo lacrado num saco, um caixão fechado, né? Você não tem despedida. E eu perdi meu pai, quando meu pai morreu, ele estava longe daqui. Então foi só uma ligação. E eu olhei assim, eu falei, cara, nunca mais eu vou ver meu pai, velho. Como é isso? Como é que é isso? Como é que vai ser? Então o Brasil poderia, sem dúvida nenhuma, ter sido um dos primeiros países a vacinar. Tem a questão do coronavírus também, que no meu entender está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Em julho ficou muito claro que a política era da imunidade de rebanho por contágio. Chegamos a um absurdo tão grande que eu não tenho dúvidas de afirmar que a campanha de desinformação que o governo promoveu foi a grande responsável por nós termos sido um dos países que mais matou gente proporcionalmente à sua população. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Se o Brasil tivesse permitido que aviões da Venezuela pudessem pousar em Manaus, nós estamos a 2 horas de Caracas. Nós teríamos trazido oxigênio de lá e teríamos salvado muitas vidas no estado do Amazonas. Muitas pessoas que morreram por falta de ar. Eu estou com Covid! Eu não tenho dúvida de falar que a personalidade dele é totalmente voltada para o crime. É aquilo que eu acho que é pior na prática de um crime, quando você analisa a personalidade e você chega à conclusão do ato cruel, desumano, vil, leviano que ele praticou no agravamento dessa pandemia. Não basta você perder alguém, né? Você ainda tem que ouvir piada, comentários maldosos, como os do presidente do país, cara. Como é que uma autoridade se porta assim? Eu nunca aceitei. O que é uma pessoa ser capaz de falar coisas como o Bolsonaro falou? Fingir que alguém estava sem ar, como era aquela reação. Dizer que não é coveiro. Porra, esse cara não tem coração, não tem nada. O que é que tem dentro de um homem desse? O que eu não perdoo, o que eu não vou perdoar jamais, de maneira nenhuma, é meu pai ter morrido em março de 2021, com 71 anos de idade, sem ter direito a uma dose de vacina no braço. A missão do meu pai já foi cumprida. Vou cumprir a missão que Deus me deu. Se meu pai foi o espelho de minha vida, quero ser pro meu filho o espelho teu. A vida é mesmo uma missão. Só isso aí já me emocionou aqui. Chamar o Gabriel? Bora. Salve, Gabriel.
Salve, pessoal. Muito bom falar com vocês. Fortíssimo trailer, hein, cara? Muito obrigado, obrigado. Meu Deus. Ana, você conseguiria colocar o Gabriel ali em destaque pra gente, por gentileza? Quero mandar um beijo aí pra Regrets. Tava ali. Regretinha ajuda muito mesmo. Minha super parceira, amigona. Maravilhosa. Beijo, Regreta. Gabriel, Ô, muito Gabriel. bem-vindo. Um prazer receber você aqui e poder falar do teu filme e incentivar já de cara as pessoas a ajudarem esse filme a sair, a se completar, sabe? Porque a gente precisa contar essa história. Obrigado, Ana. Obrigado por me receber aqui. Obrigado, Álvaro. Realmente, vocês são muito, assim, da inspiração para eu estar fazendo isso. Então, é um momento bem... Eu estou bem feliz de estar aqui com vocês, de estar compartilhando essa história aqui com vocês. Obrigado mesmo, Gabriel. Olha só, eu fico assim bem preocupado mesmo com a necessidade, a Ana mencionou aí, da gente ter registro audiovisual sobre tudo isso que aconteceu no Brasil nos últimos anos. É importantíssimo, porque o processo não terminou. Assim, a pandemia não terminou. Quanto mais responsabilizar quem cometeu o crime durante esse período todo. Então, assim, é uma coisa para Tribunal Penal Internacional, que é um processo que vai durar lá 8 anos, 9 anos. E a lembrança, ela precisa ficar vívida. A gente ouviu um verso do André Prando hoje ali. Um absurdo atropela o outro. E é assim que as coisas são. A gente não consegue lembrar dos quase 700 mil mortos porque tem uma ameaça golpista. Aí eu tenho que esquecer da ameaça golpista porque o meio quilo de café está custando R$25 e tem gente tomando suco de manhã antes de sair de casa, não tem direito a ter uma dosezinha de cafeína para ter energia para aguentar esse Brasil. Salve, Marcele. Marcele, é a ela que eu me refiro. Entrevista também muito persuasiva, muito forte. Mas assim, Gabriel, a gente tem que ter essa lembrança. Eu acho que você está trabalhando nisso e eu pergunto assim, com esse objetivo? Isso. A ideia foi realmente assim. Quando começou, eu moro em Vancouver e quando começou a pandemia, eu ficava falando com meu irmão sempre, assim, basicamente todos os dias a gente ia acompanhando, desde que estava bem no começo mesmo, assim, quando decretou mesmo, e aí estava assim, aquelas primeiras medidas mesmo, decretando pandemia, e a gente acompanhando os números na Itália chegando, e a gente ia meio que comparando o Brasil e aqui no Canadá, e comentando, eu e meu irmão, a gente comentando o potencial que o Brasil teria para ser um exemplo para o mundo, né, para nesse combate a essa pandemia, porque o SUS tem uma estrutura que nenhum outro país tem desse jeito, que tem um sistema de saúde público. Então, enfim, quando a pandemia foi crescendo, evoluindo, o número de mortes foi crescendo e chegou a CPI, eu acompanhava com vocês, assim, basicamente todos os dias. Eu realmente, aqui, o fuso horário daqui para aí, as sessões começavam mais ou menos às 10 da manhã e com o fuso horário de 5 horas, então eu acordava aqui umas 4h30 da manhã, passava um café bem forte e às 5 horas já estava sentado assim na frente do computador, já acompanhando as sessões. Às vezes dava às vezes dava um viola pro Galãs Feios, pro Luigi, mas acompanhei bastante com vocês, assim, basicamente todos os dias meu dia começava com vocês, e depois, na hora que meu filho acordava, eu só botava o fonezinho no ouvido, ficava fazendo as coisas, ouvindo a sessão ali e tudo mais. Então eu ouvi todos os dias, e ainda de noite eu ouvia o resumo, e falava todo dia, caraca, o Álvaro e a Ana e esse pessoal realmente são muito sagazes, que eles ainda fazem o resumo no mesmo dia. E, enfim, eu queria fazer alguma coisa também, porque eu faço cinema e eu tenho eu consigo contar essa história. O jeito que eu consigo contar essa história, o jeito que eu consigo ajudar,
seria fazendo um filme. Eu fiquei, durante a CPI, pensando em fazer um filme sobre a CPI em si. Porque eu ficava vendo, né, o que estava se desdobrando, falava, caraca, tem que ter um filme sobre essa CPI. Mas, no que terminou a CPI, essa coisa foi... como que é? Atropelo depois de atropelo, as coisas vão acontecendo. E eu sabia que a CPI em si já foi muito bem documentada por vocês, TV Senado e, enfim, muitos outros. E eu queria contar essa história de algum outro jeito, puxar algum outro escopo. E foi quando veio essa ideia do Eles Poderiam Estar Vivos, que é contar essa história das famílias, dos familiares das vítimas, né? Essas pessoas que perderam... essas pessoas perderam suas famílias de diversas maneiras, não só o que morreu diretamente de Covid, mas as outras famílias foram, né, diretamente afetadas e destruídas. Então, realmente, a ideia do filme é fazer uma história, uma espécie de... É um filme vingança e um filme denúncia. É realmente como se fosse uma espécie de... a gente tem como parceiro e, digamos, consultor do filme o Fernando Aidt e a Deise Ventura, que vocês conhecem, que fizeram o estudo, são os pesquisadores da USP, que fizeram o estudo que comprova, eles analisaram mais de 4.400 atos normativos do governo e viram que eles conseguiram, enfim, concluir que o governo apostou realmente nessa imunidade de rebanho, nessa coisa de querer realmente matar o máximo de pessoas que desse para tentar continuar com a economia aberta. O mais rápido possível. O mais rápido possível. E, enfim, a ideia veio, quando eu digo que a ideia veio de vocês, é porque realmente eu via todos os dias da CPI completo e ainda assisti o resumo para mostrar para minha esposa no final do dia. Não, foi assim hoje. Então, enfim, a ideia é essa de contar essas histórias desses familiares que perderam sua família e dar pinceladas com os políticos, os especialistas, vão ser pinceladas de enfim, cada um trazer o seu cada um vai trazer um aspecto, né? Então a gente entrevistou, o filme começou, eu estava no Brasil agora em janeiro e consegui escrever isso. Eu estava em Natal, no Rio Grande do Norte, e consegui marcar com o senador Jean Paul Prates, e na véspera da minha entrevista com ele, que seria a minha primeira entrevista pro filme, entrou um ladrão na casa da minha mãe de noite. Caramba. E roubou a televisão, o ventilador e a minha mochila de equipamento, que estava do lado da televisão, com todo o meu equipamento, com a minha câmera, minhas lentes, minha luz, som, HD, minha carta de memória. Todo o meu equipamento estava preparado para eu ir fazer a entrevista no próximo dia. Maravilha. E o ladrão levou. Isso em Brasília? Enfim, isso foi em Natal, no Rio Grande do Norte. Natal. E a Polícia Civil estava em greve, aparentemente estão em greve até hoje, porque nunca teve nenhum... tipo, nunca deram retorno? Eu fui fazer o BO e depois nunca mais, enfim, tive nenhum tipo de resposta, nenhum tipo de contato. E tentei por outras vias achar, ir atrás de imagem de segurança e tal, mas, enfim, isso fez, na verdade, o filme ganhar uma potência, me dar tipo sangue nos olhos, e outras coisas foram acontecendo. E eu precisei ir para Brasília. Eu tenho família em Brasília. Eu morava em Brasília quando eu morava no Brasil, então eu precisei ir para Brasília, passar algumas semanas. E quando cheguei lá, conversei com o meu ex-sócio, um amigo meu, inclusive um abração, o Thiago. Muito obrigado, porque o Thiago me emprestou o equipamento. Ele estava indo viajar e me emprestou o equipamento dele. E eu descobri que no dia que eu cheguei em Brasília, eu peguei esse equipamento com ele, era um domingo, e na segunda-feira seria lá no Senado a cerimônia, a solenidade de abertura do Memorial das Vítimas da Covid, lá no Senado, que foi
a coisa mais concreta depois da CPI, né? Tipo, teve a CPI, teve o relatório, que é um papel, que é um livro, que é uma coisa concreta, e tem o PGR sentando em cima de tudo, e concretamente tem esse memorial agora lá no Senado, e eu consegui entrar, estava com esse equipamento prestado, mas fui lá na guerrilha, na força e coragem, e aí já consegui filmar essa solenidade de abertura, que para mim foi simbólico também, porque foi justamente essa coisa meio que eles fazendo esse encerramento desse ciclo da CPI, e eles fazendo a placa de abertura, então estava toda a cúpula da CPI, estava todo mundo lá, e no que acabou o evento, começou todo mundo a dissipar, eu fui atrás e já encontrei a senadora Simone Tebet, e, senadora, dá um depoimento, ela, pode ser agora? Eu falei, agora. A gente foi, e aí já consegui o contato do assessor de Renan e de Randolph. Muito obrigado, Ana Cristina, Lucas, Elaine, enfim. Fui conseguindo os contatos dos assessores ali mesmo, ali no túnel do tempo, ali embaixo, ali no Senado. E aí, nesse primeiro dia, já consegui entrevistar Randolph lá no gabinete dele, foi muito bom. Inclusive, foi o dia que eu fui entrevistar Randolph, foi o dia que o PGR estava dizendo que não havia provas, não tinha, aquele dia que ele estava dizendo que HD de 10 GB não era prova suficiente e tal, e Randolph estava lá preparando mais uma ação lá para entrar contra ele. E, enfim, isso foi acontecendo, eu voltei na terça-feira para o Senado, de manhã, passei o dia inteiro. Muito obrigado para minha sogra também, que ficou cuidando do meu filho, e eu pude fazer enfim, pude concluir essa história dessa parte da política. Então, eu passei 2 semanas, basicamente, indo para o Senado, passar o dia todo e tentando fazer contato, e pegando contato de um, do outro, e consegui fazendo. Aí daí consegui fazer com o Omar Aziz e Renan Calheiros, me recebeu lá na casa dele. Foi muito boa a entrevista com o Renan, e aí a gente partimos para a parte de entrevistar alguns especialistas, e lá em Brasília a gente entrevistou, que é da Fiocruz, o Cláudio Maierovitch, que foi um dos depoentes lá na CPI, e o Fernando Ait, que fez a pesquisa e coordenou a pesquisa com a Deise Ventura. Também estava em Brasília, então a gente fez, aí conseguiu o contato de uma das familiares de vítima, da Fernanda, daí fiz a entrevista com ela, e o filme foi acontecendo, assim, foi exponencial. Em coisa de 3 semanas em Brasília, eu consegui pegar muito material, tipo, no Senado, lá indo para o Senado, e isso com especialistas, familiares de vítimas, e fazendo outros contatos. Aí a gente fez um trailer com esse primeiro conteúdo que já tinha, fez uma primeira campanha de financiamento coletivo, e estava começando, pedindo para os amigos, tipo a Regreta, que eu pedi para ela me ajudar, ela ajudou bastante a divulgar tipo, o Twitter, o Instagram do filme, para ver se a campanha dava uma crescida. E deu para juntar, assim, tipo, não foi tanta coisa, mas juntamos R$7 mil nessa primeira campanha, e deu para ir para São Paulo e fazer uma segunda fase, que aí a gente entrevistou o Dória no gabinete, no Palácio, ele ainda como governador. Entrevistamos lá no Instituto Butantan, o Dimas Covas recebeu a gente, foi muito boa a entrevista dele também. O Galute, que é um psiquiatra da Associação Brasileira de Psiquiatria também, enfim, a Luana Araújo, que foi uma das que estava lá na CPI também. E, enfim, depois disso foi realmente quando eu voltei para o Canadá. E aí aqui no Canadá eu estou fazendo a fase que eu também entrevistei alguns outros familiares de vítimas, e estou fazendo uma fase que é de tentar agora pegar esse material. Eu tenho ainda muitas outras entrevistas que eu tenho para fazer, muitas pessoas que toparam falar,
mas que eu não vou conseguir ir fazer a entrevista presencialmente. Entendi. Então, por exemplo, a Natália Pasternak super topou falar, mas ela está em Nova York. A Denise Garrett, que é do Sabin Vaccine Institute, ela também topou falar, mas ela está em Washington. Então, esses são alguns que eu vou conseguir, talvez, ou eu ir, ou eu contratar alguém, mas no Brasil também tem algumas, que é o que eu acho que eu vou conseguir mais ajuda aqui, que é pedir ajuda para as pessoas aqui, para o pessoal do canal, para quem está assistindo o vídeo depois, que a gente tem várias entrevistas no Brasil para fazer, que a gente precisa fazer tipo em São Paulo, Rio. O Pedro Halal, por exemplo, topou falar, mas ele mora em Pelotas. A Zélia Duncan topou falar e ela vai falar sobre os artistas que morreram de Covid. E, enfim, a Margarete Dalcomo. Tem alguns nomes que a gente que toparam falar. A gente está realmente nessa fase de esperar ver como que vai ser. O Átila Yamarino vai falar. Desculpa, eu esqueci o nome dele, doutor Cláudio. Desculpa, é o doutor o médico lá de Manaus que fez o estudo, que preveu o que ia acontecer em Manaus e disse o que ia acontecer em Manaus e disse publicamente o que ia acontecer e aconteceu tudo. Então, ele também topou falar e, enfim, é um filme que é realmente assim, é apartidário. Eu não estou fazendo, não é uma coisa de político partidário, é realmente tentar pegar de diversos. Vou pegar dos políticos, por exemplo, a Simone, quando eu fui falar com a Simone Tebet, eu pedi para ela falar ali sobre o que ela descobriu no esquema das propinas das vacinas. Aí outro falou um outro aspecto. Então, enfim, eu consegui ir montando o filme, fazendo isso através de contatos. Agora temos vários contatos que já toparam falar, mas a gente precisa que a campanha de financiamento ou financiadores também, né? Porque a gente também pode ter um apoiador, um financiador. A gente pode estar procurando aí um velho da van do bem, assim, né? Tem alguém ouvindo? Um Felipe Neto, de repente, hein, galera? Vamos todo mundo marcar o Felipe Neto no Twitter, Aí, ó. Enfim. Tem o Apoia-se, é no Apoia-se, tô certo? É no Apoia-se, é o Apoia-se. Como é que é? É apoia-se.se /eles poderiam estar vvivos. É bem. É o nome do filme. Ana, Brigadão, consegue, Ana? Consigo, peraí. Eu posso escrever aqui também. Apoia.se /eles poderiam estar vivos. Estava ouvindo o Gabriel falar ali do lance das vacinas, tem umas coisas assim. Só comentando, né? A próxima pergunta por direito aí é da Ana, mas me veio à memória assim, algumas coisas que aconteceram nessa CPI que ficaram assim mal comentadas, passaram batido pela imprensa, né? É que assim, vários desses caras que estavam funcionando ali como cambistas de vacina, que eram os caras que estavam se colocando num caminho de uma Pfizer, por exemplo, para tentar vender uma vacina da qual ninguém nunca tinha ouvido falar, etc. e tal, eram militares, né? E aí nos depoimentos ficava claro que o cara frequentava lá o gabinete do Braga Neto, principalmente, na época que o cara estava na Casa Civil. Mas isso aí ficou de lado. Não sei se é por essa tradição que a política brasileira tem de temor em relação aos militares, né? Até quando a gente volta aí para o tempo da CPI, você vai lembrar do Omar Aziz fazendo uma crítica assim muito cuidadosa. Os bons das Forças Armadas devem estar envergonhados de ver essa roubalheira aí e tal. E quem faz a notinha reclamando é justamente o Braga Neto, que é quem tinha amigo funcionando como cambista de vacina, os coronéis aí meio ligados a ele, enfim. Ana, contigo, desculpa aí roubar tua E que vai ser o vice aí, né, dessa tem tudo para ser o vice do do Bolsonaro, Tem tudo para ser o vice do Bolsonaro. De novo, Gabriel, queria te parabenizar assim, pelo esforço de se propor a fazer esse filme. E estava pensando numa coisa aqui, né? Nos últimos tempos, assim, nos últimos dias mesmo, toda vez que a gente fala da CPI, emerge algum comentário de alguém dizendo: mas essa CPI não deu em nada, porque as pessoas não foram presas.
Roberto Ferreira Dias foi. Né? É verdade. Aquele dia foi louco. Mas é isso, né? Porque as pessoas esperam que a prisão necessariamente seja o efeito mais visível. É claro, a gente quer a prisão das pessoas envolvidas no genocídio, né, que a gente viveu e ainda está vivendo no Brasil. Mas não é só isso, né? A queda de popularidade do Bolsonaro já é um indício de um efeito da CPI. E é um indício do principal efeito da CPI, que é a gente saber que eles poderiam estar vivos, entende? É a gente saber exatamente como é que foi que a coisa toda aconteceu. Não é só saber, foi uma grande confusão e tal, pois teve uma pandemia e tal. Não, saber exatamente como foi. Teve e-mail oferecendo vacina, o governo não respondeu, teve tentativa de propina na vacina, teve isso, teve aquilo, sabe? Teve desvio disso, teve desvio daquilo. Então, todas essas ações... teve incentivo a remédio que não funciona, teve incentivo a não uso de máscara, enfim. Então, todas essas ações, elas compõem aquilo que o governo efetivamente fez que contribuiu para a morte de 600 mil pessoas, né? Mais de 600 mil pessoas. Nesse sentido, o teu filme, eu fico muito feliz de você falar que acompanhou ali com a gente, não pela audiência, mas por essa sensação que a gente tinha de estar testemunhando um momento histórico. E eu vejo o teu filme muito nesse sentido também, de se pôr como uma testemunha para que essa memória não se apague. A CPI serviu para isso, a gente acompanhar a CPI todo dia, diligentemente. Você acha que a gente não cansava? Né? Todo dia lá acompanhando. Porque a história precisa ser testemunhada, ela precisa ser vista. Então, isso o tradicional. Isso é mais um comentário do que uma pergunta. Mas eu queria saber como você entende assim, o teu filme no futuro. Né? Alguém falou, eu até coloquei no chat, esse filme vai ser material para o Tribunal de Haia, né? É o que a gente quer, né? Amém. Essa que é a ideia do... a gente entrevistou o Fernando Ait, a gente vai entrevistar a Deise Ventura também, porque esse Apoia-se vai bombar, a gente vai achar esse velho da van do bem aí também, né? Pessoal da esquerda, vamos lá todo mundo marcando quem vocês lembram de quem possa dar um dinheiro, qualquer capilézinho lá tá valendo, mas enfim... A ideia, primeiro quando a gente entrevistou eles, mas no dia da entrevista com o Fernando ele deu o livro, ele me deu o livro que ele publicou com o estudo. E é basicamente o material para a AIA. E uma das ideias do filme é pegar esse estudo do Fernando e da Deise e mostrar, destrinchar para qualquer pessoa, assim, qualquer cidadão médio, qualquer pessoa realmente entenda o que está dizendo aquele estudo que está mostrando as coisas que foram feitas, assim, tá realmente os atos do governo mesmo, tudo, as coisas que foram feitas com trilha de papel, com decisões tomadas. E a ideia é destrinchar isso e mostrar. E tem também uma outra parte que eu não comentei, mas que acho que é bem importante agora, que entra bem agora, que é... Eu vou fazer um contraponto aqui no Canadá com algumas entrevistas que eu estou fazendo aqui, que vão ser também entrevistando alguns epidemiologistas e alguns... Estou tentando entrevistar algumas pessoas que sejam tipo da Secretaria de Saúde, como se fosse daqui, e fazer uma comparação
no sentido de mostrar o Canadá como um lugar que não foi perfeito, não foi tipo uma Nova Zelândia no sentido de isolar tudo e não ter Covid, mas foi um lugar que seguiu regras, assim, tipo, as coisas que a OMS estava falando, o Trudeau saía na porta e não ia, tipo, deixou a barba crescer e o cabelo crescer, dizendo que, né, estava ficando em casa. Enfim, quando a época que o consenso de usar máscara chegou, começaram a falar de usar máscara, as pessoas começaram a usar máscara. As coisas básicas, assim, tipo, o álcool em gel, o isolamento, as pessoas poderem ficar em casa, o home office de todo mundo. Antes de decretarem a pandemia ainda, enquanto estava assim, aquela coisa que estava descobrindo o que estava, a minha esposa e todo mundo, assim, basicamente, da empresa, da área, assim, todo mundo da área todo mundo, basicamente, todo mundo que pode trabalhar de casa, que trabalha em computador aqui, realmente foi, antes de decretarem pandemia e tal, já foi todo mundo para casa e não tinha alguém falando, não tinha o líder do estado ou do país ou do lugar falando o contrário, né? Então, a ideia é mostrar que aqui seguiram as regras básicas que foram passadas, os consensos, tiveram vários atrasos, tiveram várias coisas, mas assim, comparando, não tem realmente como comparar não tem como comparar realmente o que aconteceu no Brasil com aqui, mas de alguma maneira o que eu vou tentar mostrar também é que eu moro em Vancouver, que é a província de British Columbia, e do lado daqui, a província do lado é a província de Alberta. E lá em Alberta, o premier, o governador de lá é um anti-vax e ele ele tipo foi total assim contra os lockdowns e tal. Então assim, Alberta é tipo assim o Texas canadense. E aí, olha, não sabia disso não. é bem, então assim, eles tiveram as curvas são muito diferentes assim daqui de British Columbia e de Alberta, porque lá realmente assim, estando no mesmo país, tendo o mesmo financiamento federal para o sistema de saúde, a diferença de ter aqui um governador centro-esquerda, centro-esquerda, e lá esse Jason Kenney, sei lá, esse cara lá que é um desses malucos aí. E aí eu quero mostrar essa diferença aqui dentro do Canadá, tendo essa diferença de um líder falando ou não, e mostrar também essa diferença de um país seguir as regras mais básicas, a taxa de mortalidade seria... Aqui eu tento mostrar, quando eu estou explicando para as pessoas aqui dos números e do Brasil, para tentar explicar, eu falo assim faço a comparação de se fosse Brasil e Canadá, o número de mortes que tem lá, e realmente sempre é essa coisa, esse número do Fernando Ait e do Pedro Halal, de que muita gente poderia estar aqui, muita gente poderia estar viva, e muita gente morreu, e aí realmente a ideia é tentar pegar vários aspectos, fazer esse contraponto aqui no Canadá também, pegar aí que eu peguei especialistas e artistas e pessoas que vão dar diferentes pitadas e pinceladas pro conteúdo, mas a história mesmo em si, o que eu quero contar são as histórias do Marcelo e a história da Anelisa e a história do Matheus, da Fernanda, certo? Das pessoas da pessoa que perdeu o pai, da pessoa que perdeu o irmão, da pessoa que perdeu o irmão e a mãe e 2 irmãos e
sempre, assim, realmente você vê claramente que por motivos do Brasil negligência, né? Negligência e negacionismo. O tio Rei, depois o Randolph usaram muito a palavra negocionismo, né? Que foi Então, enfim, eu quero realmente traduzir o estudo do Fernando White para leigos, como se fosse for dummies. Num conteúdo audiovisual, então que eu possa explicar, quero contando essas histórias desses familiares de vítimas, e tem alguns outros também que eu quero entrevistar ainda, contando essas histórias deles e desses familiares, e a história de fundo vai ser toda essa linha narrativa do que aconteceu desde o começo e das coisas que foram acontecendo, e mostrando também sempre o presidente, eu não sei se eu falo o nome dele, eu tô nessa, mas enfim, mostrando sempre as coisas do presidente indo contra tudo. O resumo é esse, assim, né? E aí Gabriel, Fala. Desculpa, não, só queria compreender, porque você está se propondo a fazer bastante coisa, né? Em, sei lá, 3 países diferentes pelo menos, assim. Daí pra galera que tá meio ansiosa, você imagina terminar para quando, assim? Você se imagina lançando quando? A pergunta, né, a pergunta mais aguardada. Então, essa que é a ideia, assim, um dos motivos que eu tô aqui, vou aproveitar e tentar entrar no astral aqui, jabá, mas é porque realmente a ideia do filme, eu vou lançar o filme antes da eleição. Eu tava pondo comentário aqui, ó, depois ao mesmo tempo. Você tem um financiador aí que tá impondo essa condição. Já tá... O filme sai, exatamente. O filme sai antes da eleição. O filme sai, então a ideia é que a eleição é bem no comecinho de outubro, né? Então eu quero realmente tentar, eu quero realmente tentar fazer assim para se entrar o dinheiro e se eu conseguir finalizar as entrevistas que eu preciso, e aí eu conseguir contratar editores e trazer mais gente, eu vou conseguir não só fazer mais rápido, como fazer melhor e trazer mais... né? Conseguir trazer mais material de arquivo, conseguir trazer mais coisas assim. Porque o processo de lançamento, isso eu não sabia, fui aprender aí com a Ana, quando ela fez uma mostra aqui, né, Ana, de curtas e tal. Os filmes, quando estreiam, tem algumas condições, né, para entrar em festival. Tipo, se você exibir o troço no YouTube hoje, você não pode colocar no festival, não sei das quantas, não sei o que é chiquérrimo amanhã. Isso. Então, você fica nessas, assim, tipo, eu quero participar do Festival Chique, não posso soltar na internet. E aí, como é que faz? Isso. Eu venho do cinema, eu estudei cinema e sempre trabalhei com cinema, no Brasil eu trabalhava com cinema, e eu sei como é o caminho, tipo, o caminho normal, e o filme que está lançando agora na grade nacional, aí, o Pureza, não sei se vocês assistiram, mas recomendo. Ainda não. Tá lançando agora. E eu lembro que o meu primeiro estágio que eu fiz lá em Brasília, na Asa Cine, com o Márcio Cury, querido Márcio Cury, e, enfim, o Renato Barbieri, que é o diretor desse filme Pureza, me botou para fazer. Eu estagiário, eu lembro de eu fazendo documentação e aplicando para tentar arrumar um dinheiro de algum edital para desenvolver o projeto. Isso, assim, em 2009. E aí a gente está aqui agora em 2022 e agora que o filme está sendo lançado. Então eu realmente entendo como que são as diferentes... Como no cinema seria normalmente iria atrás de um edital, de algum dinheiro, iria fazer o filme. Mas
da maneira que está sendo, vai continuar sendo. Começou guerrilha e vai continuar sendo guerrilha. Vai ser uma estreia então, de guerrilha. A ideia, realmente, eu fiz toda essa volta para dizer que eu sei como é o jeito certo, assim, certo de lançar um filme, que seria eu fazer com mais calma e mais dinheiro, e aí botar num festival, ganhar um nome, botar em outro, depois tentar, sei lá, vender para uma plataforma, ou arrumar dinheiro para botar no cinema, enfim. Eu sei que essa é a maneira, digamos, certa, mas eu tô fazendo esse filme, realmente sou eu, e eu fazendo porque eu tenho câmera, assim, por um tempo não tive, porque o cara roubou, e aí, enfim, mas peguei emprestada, e eu tenho acesso a câmeras, e estava em Brasília, tive acesso, tive essa oportunidade, não é todo mundo que também que tem o acesso que eu tive, e, assim, o tempo que eu tive. De qualquer maneira, eu fiz o que eu podia, com o que eu podia, com os contatos que eu tinha, e o filme está sendo basicamente só no meu limite do cartão, e aí eu consigo pagar mais um pouquinho, daqui a pouco no mês que vem é um pouquinho mais. Então o filme está sendo realmente totalmente dependente, 100% dependente esse filme, é totalmente, é só eu, e aí eu peço ali, além da campanha de crowdfunding oficial e tal, tem as da família, né, do grupo da família, tipo, pessoal, lembrar do filme, né, enfim, eu estou tentando de qualquer maneira, e aí agradeço muito vocês estarem abrindo esse espaço hoje, agradeço muito e peço assim, toda a ajuda que vocês derem eu vou querer e quero, e agradeço mais, porque a ideia realmente é tentar fazer o Apoia-se crescer, fazer essa campanha de financiamento coletivo crescer, porque se entrar uma grana agora, eu consigo já realmente contratar os cinegrafistas em São Paulo e já marcar com a Zélia Duncan, eu consigo marcar e fazer com o Pedro Halal, e eu consigo contratar quem eu preciso para me ajudar nessa parte que além de eu fazer, tipo, de ter a ideia e ir atrás e ter sido roubado e ter dado um jeito e de ter sido, enfim, ter feito o filme, eu que estou fazendo, eu que estou editando, eu que estou montando, e aí eu tenho ajuda de alguns amigos, inclusive, estou aqui agora, estou fazendo essa live super chique na casa de um amigão meu, do Heineken, muito obrigado, inclusive, e, enfim, quero todas as ajudas possíveis de todo mundo, quem não puder doar, se puder compartilhar, falar sobre a gente, falar sobre o filme, divulgar o trailer, divulgar a campanha de financiamento, ajudar a gente a achar um velho da van do bem, né, também. Essa seria muito bom se a gente achasse um velho da van do bem, se a gente conseguisse algum financiador, alguma empresa, o pessoal de esquerda, o pessoal progressista, que quiser realmente ajudar a fazer essa história acontecer, porque se não entrar dinheiro e se eu continuar fazendo assim na guerrilha, vai ficar menos fino, vai ficar menos fino do que poderia ficar, mas é isso, esse filme tem que sair e vai sair, essa é a minha, assim, desde o começo eu bati o pé e era a minha ideia, e sempre foi a minha ideia. O filme vai ser lançado antes da eleição, com certeza. Só que tem essa questão justamente, tipo, se entrar um dinheiro a mais, eu consigo fazer mais rápido e mais fino, mais trabalhado. Se não entrar dinheiro e for realmente desse jeito, vai ser... Eu nem sei, vai ser guerrilha mesmo, vai ser... Abro um canal... Eu tenho um canal do YouTube do filme. Inclusive, eu tô pegando... Acabei de pegar o link lá, porque o pessoal tá pedindo. Dá pra pinar no chat ali, Ana. Uhum. Ah, legal, por favor. E aí a gente lá no canal, a gente já tem o teaser, e aí a gente vai postando outros também. E aí tem no Instagram, que é Eles Poderiam Estar Vivos, é o nome do filme todo no Instagram. E no Twitter é só Eles Vivos. Mas se botar Eles Poderiam Estar Vivos, no Twitter também... Vai achar também. Vai achar também. Perfeito. E aí a ideia é realmente
as entrevistas que eu tenho para fazer aqui em Vancouver, eu tô fazendo, eu consigo aqui, enfim, tô conseguindo me virar, mas é realmente no Brasil eu preciso contratar, eu vou contratar digamos, a Zélia Duncan em São Paulo, eu vou contratar um cinegrafista no dia que marcar com ela e tal, e vou conduzir pelo Zoom a entrevista, e ele, enfim, o cinegrafista a ideia é essa, e o cinegrafista para filmar a entrevista, né? Então eu preciso de ajuda. No nosso site, do Apoia-se, tá passando aqui embaixo, mas falar mais uma vez, apoia.se/eles poderiam estar vivos. Tem o texto todo explicando um pouco sobre essa coisa do que a gente quer mostrar. Basicamente isso desse estudo do Fernando Aidt, essa coisa que você falou, que vocês resumiram, é um conteúdo para a AIA. Essa é a ideia, é pegar esse conteúdo que foi enviado para a AIA, todo o estudo deles tá dentro da ação que foi enviada para a AIA, e fazer ele ser mais palpável e ser mais fácil de compreender. E, enfim, eu quero contar essa história, contar as histórias desses familiares de vítima, e quanto mais eu conseguir divulgar o filme, entrar um dinheiro ou achar alguém que consiga fazer a gente finalizar o filme, vai ser, enfim, é uma coisa que eu estou fazendo porque eu quero muito fazer, eu estou com muito orgulho e sangue nos olhos para fazer isso. É realmente a coisa que eu falei no começo, é uma coisa que é muito verdade, é uma espécie de filme vingança mesmo. É uma coisa que eu estou pegando realmente todo o sentimento que eu tenho pelo presidente e tentando botar isso ali na minha capacidade criativa e no que eu posso fazer. Realmente é focando no que eu posso fazer. Vocês fazem esse trabalho maravilhoso, eu assisto todos os dias. Não vou dizer que eu assisto todos os vídeos do Meteoro, mas eu assisto uns 70% dos vídeos do Meteoro. E, enfim, vocês... A ideia, o spark mesmo, o estalo veio de vocês fazendo as lives da CPI. E eu tipo... vocês, é isso que vocês fazem e vocês sabem fazer. Então é isso que vocês estão colaborando, né? Fazendo. Do jeito que o Helder e o Marco no Galãs Feios é o que eles sabem fazer, eles fazem daquele jeito, e o Luigi, enfim. Mas era realmente acompanhando vocês todos os dias que eu... Teve algum dia que deu o estalo que era... Pronto, eu já sei. O que eu sei fazer? Eu sei fazer um filme, eu sei escrever aqui um projeto, eu sei meio que escrever um roteirozinho básico, e eu sei o que fazer, tipo, do que precisa, como que marca, enfim, eu sou da área e tenho experiência com produção, então eu sabia como produzir um filme, e tinha acesso ao equipamento, e tinha acesso a pessoas, e tinha essa ideia, e esse sangue nos olhos, e quero fazer. Então o filme é essa coisa que é sempre muito bem recebido, porque não é uma coisa comercial, assim, né? Tipo, eu não estou fazendo para vender, eu não estou fazendo para... quando você apoia no financiamento coletivo e tal, não tem, assim... vai ganhar uma caneta, uma caneca, um não sei o quê. Porque a ideia do financiamento coletivo é fazer a recompensa do financiamento coletivo inteiro é o filme. É o filme sair, é o filme acontecer, né? Então, por favor, tudo que vocês puderem me ajudar, agradeço, já agradeço demais tudo que vocês estão fazendo. E, enfim, tentando resumir, essa que é a história. Eu fui para o Brasil e essas coisas todas, essa montanha-russa aconteceu.
Mas rolou ali uma janela de timing perfeito ali para eu conseguir, lá em Brasília, entrevistar várias pessoas, conseguir arrecadar um dinheirinho, ir para São Paulo, entrevistar mais outras pessoas, mas, assim, várias pessoas dessas chave, assim, a cúpula da CPI, várias pessoas, tipo, o Dória, assim, não tô falando de da parte partidária mesmo, assim, mas realmente é o cara que empurrou o governo federal para realmente trazer a vacina, né? Então, foi bem importante entrevistar ele no Palácio também, porque tem essa parte do que ele realmente, Sem dúvida. independente de qualquer outras críticas e tal, ele foi uma pessoa importante. A Luana Araújo, que também participou da CPI, foi uma pessoa importante, um depoimento muito bom, muito importante. Então, enfim, o filme está acontecendo dessa maneira e eu acredito que é porque tem esse... Todo mundo, quando entende mesmo assim, o que é o filme, o que é o projeto, entende que é o que você falou, meia hora atrás. Que tipo, é um resumo audiovisual assim, para ser usado em Haia, ou para ser usado na sala da casa da tia, assim, tipo... Essa que é a ideia. Vai dar certo, Gabriel. Muito obrigado. Conta com a gente. Conta com a gente. Obrigado, Ana. Dá pra gente... Desculpa, não sei se ia perguntar alguma coisa, Aura, mas a gente consegue ver pelo trailer a seriedade do trabalho, a direção que o filme aponta, né? E essa intenção de criar esse recorte, né? E de estabelecer esse ponto central, assim, né? De que, olha, essas mortes eram evitáveis. E aquilo que está no estudo, né? Que é tão importante... e que nem sempre as pessoas têm acesso. Então, tudo que a gente puder fazer para não apenas documentar a história, mas também dar a ver a história de formas diferentes, cada um na sua forma de expressão, é fenomenal, Gabriel. Você está cumprindo um trabalho maravilhoso. Obrigado, e reforço mesmo, quem puder ajudar, conectando mais pessoas, ajudando com o que puder, para fazer esse filme sair e ajudar a contar essa história aí. O link tá pinado, o link do trailer tá pinado. Então, o link do trailer tá pinado no chat, mas eu sei que ali embaixo, aqui, ó, aqui, no apoia.se/eles poderiam estar vivos, tem não só o trailer, mas tem várias informações ali que você vai curtir saber a respeito do projeto. Então, sei lá, você pode ir no apoia.se mesmo para ver. Isso, acho que é o melhor lugar para ver o trailer. Lá, bicho. Isso, tá embedado lá. Daí ali tem apoia-se lá em cima, peraí. Então, daí ali você dá uma olhada ali nas pessoas com quem o Gabriel já falou, com quem ele tá pretendendo falar. Tá bem detalhadinho o projeto ali. Então dá uma olhada, né? Essa seria a minha dica aí, dá uma olhada no apoia.se ali, ó. Isso tem a lista de quem a gente já fez, de quem a gente tá para fazer ainda, tem realmente para todo mundo entender que... Deixa eu mostrar pra galera aqui antes da gente encerrar. Será que eu consigo, Ana? Deixa eu ver. Enquanto o Álvaro vai tentando mostrar aí, eu queria reforçar também, né? Às vezes as pessoas não dão conta, né? Do quão trabalhoso e quanto de recurso vai para fazer um filme desse, né? Realmente, o Gabriel enfatizou ali, tem entrevistas em vários lugares do país, tem equipe, né? Que você precisa remunerar para fazer essas entrevistas, equipe para auxílio, né? Processo de edição, de processo de distribuição, para tudo, para áudio, tratamento de cor, para licenciamento de imagem, produção, tem uma galera que está envolvida no filme. Todos esses itens que você falou agora, nesse momento, sou eu. É você, né? A gente sabe que não é fácil, cara. Pra caramba. Então tá aí, ó, tá na tela, assim, o Guilherme já repassou isso tudo aqui pra gente, mas assim, ali você checa as informações ali ao dar o apoio, ó, e dá pra ver que, pô, é um puta projeto. Olha lá, o último mesmo, né? O último dos apoios, bota lá mais pra baixo de todos. Deixa eu voltar ali, pera aí, cara. Oi, Velho da Van do Bem!
Vamos achar o nosso velho da van do bem. Marque os progressistas, os empresários. Vamos todo mundo fazer. Essa sim é a verdadeira frente ampla. Fazer a frente ampla de apoiar apoiar o filme e fazer acontecer. E é isso, gente. Muito obrigado mesmo assim, pelo apoio de vocês. Mais uma vez, gente, apoia.se/Eles Poderiam Estar Vivos. E aí lá tem o trailer, tem todas as outras informações. E a gente está preparando, aproveitando que está... espero que chegue gente agora com essa live, com a divulgação, mais gente ainda chegue nos nossos perfis e a gente está preparando um novo trailer, porque agora pegamos mais material nessas últimas várias semanas, desde que lancei esse outro trailer. Então estou fazendo agora uma nova versão, agora um pouco mais trabalhada, com um pouco mais de mais emoção ainda. Então preparem-se. Sucesso, Gabriel. Conta com a gente, viu? Obrigado mesmo, viu, Álvaro? Obrigado, Ana. Obrigado, gente. Muito obrigado para todo mundo, assim, especialmente, realmente, os familiares das vítimas todas. E todo mundo, meu filho, Oliver e a minha esposa, e todo mundo, o Thiago, e o Sam, e o Heineken, e o Tarek, valeu, obrigado mesmo. Felipe Neto, hein? Vamos todo mundo marcar o Felipe Neto no Twitter e... Anitta, e Felipe Neto, Anitta, quem vocês lembrarem, Juliette, todo mundo. Tem dinheiro, marca. Tem dinheiro, marcou. Tem dinheiro, marca, viu, gente? Muito obrigado mesmo. Obrigado de coração. Parece que eu tô sentado na sala com vocês aí, conversando. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Vamos nos falando. Valeu. Obrigadão, gente. Valeu. Obrigado, Gabriel. A gente se despede com o hino. Depois eu e a Ana aqui tem uma conversinha sobre inflação, Ana. Ixi, obrigado, Gabriel. Valeu, gente. Tchau, tchau, hein? Obrigadão. Piro mentiu e mente o dia inteiro. Além de chucro é interesseiro. Flavinho já desmaiou, o Carluxo bugou, Eduardo enganou. Hashtag somos para Bolsonaro. Tamo junto. Não tem vacina, eu sem dinheiro, culpa do Bolsonaro, mercado de tempero, obrigado Bolsonaro. Essa peste afundou o Brasil, maldito 17, porra Bolsonaro. O culpado é Bolsonaro que afundou o Brasil. Bolsonaro é a morte, Bolsonaro é uma peste. Prefiro diabetes, prefiro diabetes. Ou vai tomar no cu, não há ninguém que eu mais deteste. Prefiro diabetes, prefiro diabetes. Bolsonaro é a morte, Bolsonaro é uma peste. Prefiro diabetes, prefiro diabetes. Ou vai tomar no cu, não há ninguém que eu mais deteste. Prefiro diabetes, prefiro diabetes. O Brasil tem um recado ao Bolsonaro. Quase que não deu tempo. Vai pra puta que pariu.